Então, vamos aqui falar, né, dos métodos de interpretação do texto constitucional. É importante, né, que você utilize desses métodos específicos nessa tarefa que tem o intérprete, né, para dar aplicabilidade, né, às normas constitucionais, tá? Então, nós destacamos aqui alguns métodos, alguns mais conservadores, outros métodos que já tem uma leitura mais avançada, mas vamos tratar de todos eles aqui, certo? O primeiro método que eu queria tratar aqui é o denominado método jurídico, né? Alguns também chamam esse método de método hermenêutico clássico, tá? Então veja só, quando a gente fala jurídico e clássico, a gente já começa a desvendar um pouco do que se trata. Ora, para esse método, a Constituição é tão somente igual à lei, tá? Constituição é lei. E para se interpretar a lei dentro desse método clássico, você apenas deve o quê? Desvendar o seu texto. Você apenas deve interpretar a Constituição visando buscar o sentido do texto da norma constitucional. Então entenda, esse método jurídico, esse método hermenêutico clássico, ele se utiliza, né, de tradicionais formas, tá? Então, por exemplo, ele se utiliza do critério, por exemplo, do critério teleológico, que é de buscar finalidade. Ele se utiliza, por exemplo, do critério, tá? Que é o critério de se buscar as origens exatamente da norma, certo? Esse critério que a gente pode considerar que é o critério histórico, você vai buscar a origem da norma, é o critério genético, né? Da norma constitucional. Você tem um critério também, que é o critério que eu já até mencionei aqui, que é o critério literal, tá? E você também utiliza o critério lógico, que é o critério que se refere ao sistema, de você logicamente, né, de maneira lógica, você entender, compreender que se trata de um sistema. E é através de compreensão de se tratar de um sistema que você vai dar sentido a esse texto, tá? Então, o método clássico, você percebeu que não tem nada de inovação, se aplica a métodos de acordo com uma Constituição tivesse tão somente esse contexto de lei, texto de lei, então você interpreta de acordo, né, com essa perspectiva genética, a origem da norma, de acordo com a perspectiva, né, mais formal de desvendar o sentido, o texto da norma, que é o sentido literal. Você interpreta de acordo com a questão da finalidade, que é um critério aí teleológico, e você interpreta também de acordo com um critério que é o critério lógico, né, de você realizar uma ilação, de compreender que é um sistema, certo? Beleza? Vamos então ao método tópico problemático, né? Método tópico traço problemático quer dizer o quê? É um método que ele prioriza o caso concreto sobre a norma. Veja, quando eu digo prioriza caso concreto sobre a norma, e eu falei que o nome do método é tópico problemático, quer dizer o seguinte: quando você lê caso concreto, leia-se problema. Literalmente, né? Caso concreto é o quê? Um problema que existe, né? São interesses divergentes que normalmente as pessoas têm sobre o mesmo bem, tá? É um conflito de interesses sobre o mesmo bem. Então, você tem um problema e esse problema, na verdade, ele tem um certo protagonismo sobre a norma, né? Então, você veja que para você desvendar, para você interpretar de acordo com esse método tópico problemático, você tem que ter a aplicação dentro de uma perspectiva prática, né? Ele tem um caráter prático, né? Porque ele é voltado para resolver problemas
concretos. Então, na verdade, é o quê? Um tópico orientado a resolver problema. Então, veja, se ele é voltado para resolver problemas, e aí ele vai se desvendando problema a problema, existe um grande equívoco aí nesse método de interpretação. Porque você percebe que se dá muito mais valor ao problema do que à norma. E um problema ele não pode se sobrepor à norma, né? Quer dizer o quê? Que a norma que tem que se adaptar a um caso concreto é a norma que tem que se adaptar a um problema? Não. É um método que tem já no seu nascedor uma ideia totalmente equivocada, né? Por quê? Porque é o problema que tem que se adaptar à norma e não a norma se adaptar ao problema, tá? Então esse é um método aí que, digamos assim, tem vícios, né? Ele é eivado de vícios, de leituras equivocadas assim, para que se possa interpretar e aplicar a norma constitucional. Bem, existe um outro método também, que é o chamado método hermenêutico concretizador. Método hermenêutico concretizador. Veja só. Esse método hermenêutico concretizador, ele ele não menospreza a ideia de problema, tá? Existe o problema aqui ainda, só que neste método o problema ele não é analisado de forma isolada. Nesse método existe um outro pressuposto ou requisito que se alia à ideia de problema, que é exatamente a ideia de pré-compreensão do intérprete, tá? Que é o aspecto subjetivo. Esse método hermenêutico concretizador, ele leva em consideração o aspecto subjetivo do intérprete. E isso traz uma certa obviedade. Por quê? Porque aquele que vai analisar algum problema, alguma situação concreta, tá? Ele já tem uma preconcepção de valores, de vida, de experiências, tá? Então, na verdade, ele traz esse aspecto subjetivo, né, das suas vivências para analisar uma situação concreta, né? Este problema, que é a situação concreta, é o considerado o aspecto objetivo. Então, nesse método hermenêutico concretizador, existem dois aspectos. O aspecto subjetivo, que é a preconcepção do intérprete, e existe o aspecto objetivo, que é o problema, que é a situação concreta, tá? Então, você só pode levar em consideração esse método quando há a presença desses dois elementos. Agora é interessante que esses dois elementos combinados, eles levam a uma denominação, que é um termo utilizado pelos constitucionalistas, né? Que é, na verdade, o círculo interpretativo, né? Veja como é interessante. Existe um intérprete, um ciclo hermenêutico. Existe um intérprete que tem as suas concepções de vida, do direito, né? Ele se depara com um problema. Ao interpretar este problema para fins de aplicar a norma, tá? Veja, existe um problema e o intérprete. Ele interpretou esse problema. Ora, ao apontar uma solução para esse problema, ele sai desse problema com uma outra concepção de valores, né? Inclusive com a soma da experiência de já ter enfrentado esse problema. Então quer dizer o quê? Ele pode chegar aqui na frente e se deparar com outro problema que ele já vai vir com uma outra pré-concepção. Ele vai solucionar esse problema, ele vai interpretar esse problema e já vai ser o quê? Uma pessoa com uma outra pré-concepção de já ter vivido a experiência de resolver mais um problema.
certo? E essa preconcepção vai enfrentar um outro problema. Por isso que a gente chama de círculo hermenêutico, tá? Porque ele vai se repetindo de maneira sucessiva, ele vai se reformulando, o intérprete ele vai se reformulando, tá? Então a norma, ao ser interpretada nesse contexto, ela é uma mistura de realidade, de conteúdo. Então o intérprete ele vai contextualizando e vai enfrentando essas situações. Ele é diferente do tópico anterior, que é o método tópico problemático. Por quê? Porque o método tópico problemático, ele deixa à margem a ideia de que o intérprete tem uma preconcepção. E neste método agora, que é o método hermenêutico concretizador, neste método aqui, a norma, né, é mais valorada que o problema, e como tem que ser, né? Como tem que ser. Então ele já é o quê? Um avanço do tópico anterior, que é o método tópico problemático, tá? Então, são essas considerações aqui sobre esses dois métodos, e vamos agora ao método científico espiritual, né? E vocês devem estar se perguntando o que seria esse método científico espiritual. Veja, o intérprete, como a gente verifica, né? Ele não faz mais, nos dias de hoje, aquela interpretação literal do texto de lei. Então, o intérprete, ele tem uma ideia, né, de que o texto de lei, ele serve, na verdade, para promover uma integração. A interpretação é voltada para se realizar a integração política social, tá? A Constituição é voltada para isso, para se realizar a Constituição, a integração política social. Então esse intérprete, ele observa quais são os conflitos que estão existindo. Quais são os conflitos existentes? E aí, esse intérprete, de maneira sistêmica e espiritual, eu vou dizer exatamente qual é essa ideia do espiritual, né? Para que a gente não possa pensar que o intérprete, para realizar a interpretação da Constituição, ele está buscando vozes do além. Não é isso, né? Nem se abeberando, né? Das entidades, né, divinas aí para poder interpretar. Quando você fala método espiritual, é o seguinte, é porque ele traz exatamente leituras econômicas, ele traz leituras políticas, ele traz leituras sociais, ele traz leituras culturais. Por quê? Porque o intérprete, antes de se deparar uma situação concreta, ele já traz valores subjacentes à Constituição. Ele já traz valores anteriores, e são esses valores, tá, que o ajudam a captar o sentido da norma. São esses valores que o ajudam a realizar aquilo que a gente denomina de captação espiritual, né? Ou seja, nesse tipo de interpretação, nesse tipo de método interpretativo, se dá menos valor, né, ao texto, ou seja, a menor valor textual e mais valor à realidade concreta social, tá? Ou seja, carregada desses outros elementos econômicos, políticos, sociais e culturais, né? Então esse aí é o método científico espiritual voltado exatamente a preservar a unidade social que é preconcebida pela Constituição, tá? Queria falar agora aqui de um outro método, que é o método chamado normativo estruturante, tá? O que é que esse método fala? Ele fala, né, que a lei, ela é composta, né, por mais de um elemento. Então a lei, ela é composta exatamente pelo texto da norma, e ela também é composta, né, pela parte, uma parcela que a gente chama de parcela oculta,
que a gente chama de realidade concreta. Então você tem um texto da norma e tem a realidade concreta ou parcela oculta, como alguns falam. Ele quer dizer o quê? A norma constitucional. E entre norma constitucional e texto da norma existe uma distinção. O texto da norma compõe a norma constitucional, né? Mas a norma constitucional não é só o texto. Ela tem esta realidade oculta, que é a situação concreta, que é a situação normada, a situação descrita na lei, tá? Então, para vocês visualizarem isso, seria da seguinte maneira. Se vocês forem pensar no iceberg, né? Você tem aquela parte do iceberg que fica emergida, né, nas águas. E existe uma parte que fica por baixo da água. A norma é o iceberg por completo. A parte que é visível, que a gente chama de texto da norma, e a parte oculta, né? Que é exatamente a parte que remonta à realidade concreta ou à situação normada, tá? Então, o comando jurídico, a determinação que existe na norma, é o seu texto, é aquela parte visível dentro do iceberg. E a parte oculta é essa situação normada, é essa situação normativa que realiza a aproximação do texto com a situação concreta. É o que a gente chama de pedaço da realidade, né? É um pedaço da realidade concreta. Então, é interessante porque a gente já consegue visualizar de que a norma constitucional não é só texto, né? É um texto, sim, mas ele é direcionado para se ter aplicabilidade. Ele é direcionado, né, porque ele, de maneira precoce, ele consegue antecipar algo, né, que está exatamente a se realizar. Ou seja, aquilo que está a se realizar é algo que acontece no mundo fenomênico de maneira real, concreta, é uma realidade concreta. A realidade concreta que existe na norma é o quê? Eu tenho uma situação que é descrita, eu vou aplicar no caso quando ele existir. Então a norma ela é composta dessas duas realidades. Aquilo que você consegue enxergar, que é o texto dela, que é a parte visível. Estou até sendo um pouco repetitivo, né? Mas assim, esses tópicos que remontam a uma eventual maior dificuldade, é importante que a gente remeta novamente a estas reflexões, para que vocês não tenham dúvida sobre esse tópico, né? E como eu já tinha mencionado anteriormente, eu vou me colocar aqui à disposição para tirar eventual dúvida, né? Por todos os meios aí nesse período, né? E-mail, telefone, ligação, WhatsApp. O objetivo aqui é que o conteúdo tenha chegado, que esse conteúdo tenha possibilidade de ser absorvido e ser utilizado aí nos estudos de vocês, para que nós possamos avançar exatamente aí no nosso programa, nas nossas reflexões aí ao longo do semestre, tá? Então, este é o método aqui normativo estruturante e vamos aqui passar para um último ponto aqui, que é o ponto da interpretação normativa, né? Veja só, interpretação normativa é o seguinte: interpretação da norma. A norma, né, ao longo do tempo, ela versa, né, como nós sabemos, toda norma versa sobre institutos, né? Quais são os institutos que podem eventualmente compor uma norma? Contrato, pena, sanção, processo, ação. Esses institutos, né, são institutos que compõem a ciência do direito como um todo. Ou seja, são institutos que, na verdade, eles são atemporais, né? Eles são, na verdade, não restritos a um ordenamento jurídico, né? Então, vamos supor, eu posso aqui, por exemplo, mencionar um procedimento que só é utilizado no Brasil, né? Eu posso mencionar o nome de um recurso processual que só no Brasil existe. Por exemplo, agravo de instrumento. Enfim, não quero dizer que vocês têm que aprender isso agora, não.
Mas entenda, quando eu falo de ação, do Instituto Ação, existe ação no Brasil, existe ação na Espanha, na Itália, na Argentina, no Chile. Quando eu falo de contrato, existe contrato na França, existe contrato na Rússia, no Japão, em todo lugar tem contrato, né? Então são institutos, né, que, como eu falo, né, que é a interpretação normativa, são institutos que passam por evoluções. E para que você também possa dar essa dimensão evolutiva a esses institutos, nada melhor do que você identificar quais são as diferenças, quais são as semelhanças que existem no tratamento entre um ordenamento jurídico e outro ordenamento jurídico. É aquilo que vocês já devem ter estudado nas matérias anteriores, nas disciplinas anteriores, sobre aquela ideia de direito comparado, né? Ou seja, é preciso sim se realizar um estudo dentro das novas diretrizes, noções, avanços que acontecem em outros países. Então essa é a ideia que a gente trata aqui, né, de esclarecer significados de determinados conceitos que são atinentes à matéria do direito constitucional, né, de normas que são presentes na nossa Constituição. Então a ideia, quando a gente fala aqui de interpretação normativa, é uma ideia de se tratar normas e conceitos, tá, em traços comparativos com outros ordenamentos jurídicos, com ordenamentos jurídicos pertencentes a outros países, tá? Então, estes foram os comentários que eu queria realizar por hoje. Queria agradecer pela atenção de vocês e aguardo vocês aí no próximo momento para a gente continuar as nossas profundas discussões, tá? Até lá.